Samuel capítulo 5, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra. Diante da arca do Senhor, tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de braços, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela essa noite, por este culto que estamos lembrando, Pai, como o Senhor tocou em gerações passadas. E nessa geração o Senhor é o mesmo. Tu és o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo amanhã. Fala conosco nessa noite através da sua revelada palavra. Traz a edificação que precisamos. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Traz libertação, transformação e a revelação do teu querer. E que nessa noite saiamos libertos, com uma nova visão, renovados no teu espírito. Eu me coloco na tua posição para o Senhor me usar. Eis-me aqui. Usa os meus lábios, que não seja eu, mas eu declaro que quem é o pregador por excelência é o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, porque seremos tocados por ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A arca de Deus, aqui nesse texto está falando sobre duas coisas. A arca de Deus, ela representa a aliança de Deus com o povo. E na arca de Deus havia três coisas importantes dentro da arca. Dentro da arca existia as duas tábuas que Deus entregou nas mãos de Moisés. As tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos. A vara de Arão que floresceu, que tem uma simbologia extraordinária, bíblica, quando Deus mostra e dá um sinal através daquela vara, da presença deles, de Deus com aquele povo. Eu não vou ministrar isso agora, mas você precisa saber que existe os 10 mandamentos dentro da arca da aliança. Existe a vara de Arão e existe também o maná, que é o símbolo de Deus com o povo, dizendo: eu jamais deixaria o meu povo no deserto com fome. Você não entendeu? Eu jamais, o Senhor disse, deixarei o meu povo no deserto morrer de fome. Talvez você tenha passado por desertos, situações difíceis, mas o maná de Deus vem. E vem todo dia. A arca de Deus representa a presença do Espírito de Deus andando com aquele povo. Por isso, aquele que tocasse de forma errada na arca poderia morrer, poderia ser morto. Deus com eles estava naquela arca. Hoje nós não temos a arca simbólica como uma peça, porque ela existe, ela está em um país e um dia voltará para Jerusalém. Isso é bíblico e ele voltará. Todos os judeus desejam que essa arca volte e eles lutam para que ela seja encontrada. Então dentro dessa arca era um material de ouro e que dentro dela existia essas três coisas que representavam a aliança de Deus com o povo. Os mandamentos,
as leis de Deus, as ordenanças de Deus para as nossas vidas. É o manual, é a bússola, é aquilo que te dirige, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Hoje nós temos isso, que é os mandamentos que estão nessa palavra, e isso aqui norteia a nossa vida, a nossa conduta. Você não pode andar fora da palavra. Se você anda, você está deixando a presença de Deus na sua vida. Então, os 10 mandamentos representam isso. A vara de Arão é a vara de um sacerdote. Jesus é essa vara na nossa vida. É um sacerdote, um bom pastor. E essa vara floresceu num tempo que eles precisavam de ter uma prova de Deus com eles. Depois o maná, esse símbolo de alimento espiritual, alimento físico, necessidades que nós temos. Mas o Senhor não abandonou o povo que peregrinou por 40 anos. E eu te faço uma pergunta: quanto tempo você tem peregrinado e tem tido lutas em deserto? Pastor, 1 ano, 2 anos, talvez 10 anos, ainda menos, é menor do que o povo peregrinou por 40 anos, espera de uma terra prometida. Mas teve um tempo que Israel se apartou de Deus, e os filisteus atacaram Israel e ganharam a guerra. E o que eles fizeram? Pegaram aquilo que era a presença de Deus para eles e levaram para a cidade mais pagã dos filisteus. Existem 5 cidades importantes do território dos filisteus, e Asdod é uma dessas. E a cidade de Asdod seria, para uma correlação, seria como se fosse a Aparecida do Norte para nós. Uma cidade que se cultua um Deus, que tem uma referência espiritual para aquele povo. Assim como a Aparecida do Norte é para os católicos brasileiros, assim Asdod é para os filisteus que cultuavam o Deus chamado Dagon. Quando o paganismo entra, não entende de simbologia, pega aquela arca que é do povo de Israel e coloca do lado de Dagon. Foram até Asdod e entraram no templo de culto a Dagon e colocaram aquela arca que representa a presença de Deus do lado de um Deus pagão e colocaram lá. E a Bíblia conta que o que acontece no dia seguinte, quando entraram naquele ambiente, naquele santuário, naquele templo, aonde estava a arca dos hebreus, a arca de Deus, do lado de um Deus pagão, aquela estátua daquele Deus havia sido derrubada, estava caída no chão, com o rosto em terra. Está aí no versículo 2, quando eles meteram na casa de Dagon, junto a este, levantando-se de madrugada, o povo de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram ao pó. Tomaram, diz assim comigo, pegaram Dagon e tornaram a colocá-lo no mesmo lugar. E aí eu te falo uma coisa: o bicho já caiu e ainda tem gente que levanta. Você está entendendo isso aqui hoje? Diante da presença de Deus caiu. Mas o povo de Asdod, quando chegou no dia seguinte, ao alvorecer do dia, chega lá e vê o Deus deles caído, que representa os demônios, caído ali, com o rosto em terra. Eles foram, pegaram de novo Dagon e colocaram ele no lugar. Quando eles fizeram isso no versículo 4, levantando-se de madrugada, colocaram ele no lugar. Levantando-se agora do outro dia, de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon tinha caído novamente. Só que agora Deus tinha ficado irado, e ele corta os braços e a cabeça de Dagon. Quando os filisteus que adoravam Dagon entram naquele ambiente de novo no dia seguinte, encontra Dagon agora não só caído, mas sem braço e sem cabeça, porque acendeu a ira de Deus contra aquele povo, porque era afronta para o Senhor. Colocar um Deus pagão diante da arca
do Senhor, que representa a presença dele. A Bíblia conta que quem colocou de novo Dagom no lugar foram eles, o povo da cidade. O povo da cidade que adorava aquele Deus, eles colocaram. E aqui nós vemos que Deus fica irado. E no versículo 5: por isso os sacerdotes de Dagom, aquele lugar ficou amaldiçoado, que os sacerdotes agora não entram mais no templo e nem pisam no limite da cidade, passam de largo. Tem medo, porque entrou terror, maldição de Deus naquela cidade para aquele povo. A Bíblia diz que a fúria de Deus se acendeu e ele feriu a mão do Senhor. Versículo 6, diz comigo, lê comigo: porém o Senhor, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens que Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? E eles responderam: sejam levar a arca do Deus de Israel até Gate, e depois dali de cidade em cidade, e levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolve a arca do Deus de Israel, torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Lê comigo os versículo 12: os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Igreja, palavra de Deus fala por si só. Ai de nós, quando demônios na sua vida já foram tirados, você coloca ele de volta no lugar. Pecados na sua vida que Deus já derrotou, e já derrotou os demônios e as entidades que te prendiam em certos cativeiros e dentro de demônios. Ai de você se colocar de novo no lugar. E nós estamos cheios de crentes fazendo isso. Você já venceu batalhas no passado e vai lá e traz de novo, e cai no mesmo erro, e cai no mesmo pecado, e cai no mesmo engano. Coloca, levanta, já caiu por terra, a rebelião já caiu, aí volta a ser rebelde. Coloca Dagom de novo no lugar, diante da presença de Deus. É maldição. É maldição. Já venceu o pecado do adultério? Volta a adulterar. Levanta de novo o demônio do pecado, adultério de novo. Já largou a mentira, depois levanta de novo a mentira, fica de pé de novo. Hoje Deus está falando duramente a nós. É culto da vitória. É para você não aprender, você aprender de uma vez por toda. Amém. Tudo que você já venceu no passado, você já venceu, não ponha de novo no lugar. Amém. Deus já tirou pessoas da sua vida. Você volta, levanta elas de novo na sua vida. Oh meu Deus do céu, o que é isso? Amém. Gente que já te traiu, você leva de trás de volta. Você conhece gente assim? Deus já tirou as máscaras
E aí você vai lá atrás e ainda faz aliança de novo. Põe Dagon de novo no lugar. Uma mania de um demônio sujo, de fazer dívida e não pagar. E Deus já te deu prosperidade. E aí volta a fazer negócio sujo, não paga. Mas Deus é Deus do ouro e da prata. Não vai querer que habitar num templo que está com o nome sujo, com o CPF errado, enrolado. Porque você é templo do Espírito Santo. Amém. E nós não podemos estar diante da presença de Deus colocando Dagon de novo, porque vai cair e vai ser com escárnio, porque Deus vai se levantar com fúria. E hoje nós estamos a 7 dias da eleição, e Deus levantou homens de Deus nessa nação para colocar Dagon por terra. Toda a quadrilha foi desmascarada e mostrada à nação. Todas as entidades e potestades que trabalhavam para destruir o povo. Deus coloca homens na justiça, no poder do ministério público. Deus coloca pessoas para destronar Dagon. Porque aqueles homens que você sabe quem são, juízes, procuradores da república, que servem a Deus, eles estão na presença do Senhor, com retidão. Eles colocaram com exposição Dagon, e Dagon foi derrubado. E o povo de Deus está tentando levantar Dagon de novo. E se isso acontecer, a palavra é clara. O que Deus fez com a presença dele diante de um povo corrupto que servia a ele? O povo que não serve morreu, teve tumores, porque tocou na presença de Deus. Foi afronta, a presença de Deus foi afrontada. E nós precisamos ter cuidado. Na nossa vida pessoal, muitas coisas Deus já nos libertou e a gente ainda volta a pecar. E hoje, nós precisamos lembrar, os demônios caíram, eles estão envergonhados, eles estão furiosos. Nessa pátria, eles estão furiosos. Estão de todas as formas, de maneira mais suja possível, tentando pegar o lugar de volta. Ai do povo de Deus, que se misturar com os pagãos e esquecer do que tem na arca, que é os mandamentos, que é a vara de um sacerdote e a presença de Deus que dá alimento. Ai do povo de Deus, que se misturar com os Asdod, que são pagãos. Ai do povo de Deus, terá a ira de Deus fulminante nessa pátria. Você que me assiste, isso é Bíblia. Eu não estou falando de partido, eu estou dizendo que não se afronta a presença de Deus. Deus já está fazendo a limpeza na nação. Cumpre a nós concluirmos e concordarmos com o que Deus começou a fazer. São décadas de gerações que a igreja ora, pedindo a Deus um país melhor, um país de paz, um país que cresce, e nós só regredimos, e nós só encolhemos, e nós não somos a potência do tamanho geográfico que nós somos. O que é que Deus está expondo e derrubando, e o povo está tentando colocar no lugar de novo de pé? Dagon era um deus para aquela terra. Ele era adorado. Ele era uma representação de Satanás. Satanás foi desmascarado com seus projetos. Eu não quero falar só disso, mas eu quero falar de uma aplicação pessoal ainda. Mas eu gostaria de dizer, esse é o único domingo antes de você ir à urna eletrônica. Mas nesse período, despertou em nós, recebendo zap, recebendo mensagens, procurando descobrir, procurando se informar, procurando ter mais informações. Todas as informações que eu tive agora eu não conhecia, não sabia. Para você ver o quanto Deus está tirando as máscaras. Listas e listas de projetos de leis que eu e você
eu acho que você não concordaria. Eu acho que você não ficaria tão feliz se fosse aprovado. Mas já está desde 2004. Então, é bem próximo se acontecer tudo aquilo que eles estão querendo no próximo governo. Deus tirou Dagon, derrubou da presença dele aquilo que era abominação. Mas quem colocou Dagon de volta? Foram eles, o povo de Asdod. Hoje, até os dias de hoje, a Bíblia diz que nem os sacerdotes do templo de Asdod passam pela cidade de tanta maldição que Deus colocou lá. Enfermidades, doenças. Você viu o nosso país entrar a zika, vai me ajudando, a zika, a chikungunya, que mais? H1N1, AIDS, febre amarela, doenças perigosas que nós já tínhamos vencido. Sarampo voltando de novo. Isso é de país de submundo. Mas paralisia novamente. Igreja, nós temos que ter cuidado. Se você é livre, eu não vou intrometer nisso. Não vou intrometer, eu quero trazer a palavra. Não venha depois pedir para eu orar, não. Porque eu não vou pôr a mão onde Deus está. Porque eu não sei o que o povo cristão e evangélico se está totalmente unido. Eu sei que não está. E também na sua vida pessoal. Lutas que você já venceu. Coisas, cativeiros que você venceu. Não ponha de volta. Porque há uma tendência, uma teimosia. Pare de levantar o que já está caído na sua vida. Espíritos de rebelião, espíritos das trevas, malignidade de opressão, sentimento de ódio, de mágoa, contenda, todas essas coisas que um dia te assolou, falta de perdão, quantas coisas que você carregava, Deus tirou. E um belo dia, você traz isso de volta, você pode afrontar a presença de Deus que é santa. Quer ter vitória? Aprenda a Bíblia. E aqui a palavra continuou dizendo que houve terror. Enquanto eles disseram, a arca foi passando de cidade em cidade, e eles foram começando a ter medo. Tira isso daqui da nossa presença, tira isso da nossa cidade, porque isso traz maldição, isso traz a ira de Deus contra nós. Leva isso para Israel. E eu quero dizer aqui em nome de Jesus, estão tocando nos crentes, estão tocando naquele que Deus enviou, estão tocando naquele que Deus levantou, estão afrontando o próprio Deus. Se preparem, porque os nossos olhos verão os tumores sendo colocados, a malignidade vinda pelo próprio Deus, para esses que estão tentando matar, destruir os eleitos de Deus para essa nação. Glória a Deus. Tome cuidado, porque Deus elege, é Deus que governa. Ou nós acreditamos nisso, ou nós estamos apartando e tirando Deus do nosso país. Estamos tirando Deus das nossas famílias. Estamos tirando Deus das nossas crianças. Se nós concordarmos com o paganismo que está, e literalmente nós estamos afrontando e dizendo a Deus, não queremos que o Senhor interfira, não queremos o Senhor nas escolas, não queremos o Senhor na nossa família, não queremos o Senhor nas nossas crianças, não queremos o Senhor então no nosso futuro. Eu ministrar essa palavra me trouxe muito constrangimento e medo, temor, não medo, mas um temor a Deus. Quantas coisas você já venceu? Venceu a opressão. Deveria continuar com Jesus agora porque você está liberto? Amém. Deveria continuar firme com Jesus porque a sua vitória chegou? Mas muitos diminuem o passo e voltam às práticas das rodas dos pagãos. Escolhem outros lugares do que estar na presença de Deus. E aí vem as outras pelejas colocadas pelo próprio Senhor, que aborrece a Deus. Deus já fez os demônios caírem na sua vida diante da presença dele. E tem gente que está insistindo em colocá-los novamente de pé. Você já viu pessoas que já foram libertas da bebida e começam a brincar com isso?
e começam a voltar a beber. Está colocando Dagon de volta. Está afrontando o próprio Deus. Deus já te libertou de certos ambientes. E aí diz assim: ah, ninguém está vendo qual o problema disso. Eu sou livre. Eu também acho. Não tenho o freio, o temor. Mas o Senhor está mandando essa mensagem. Que Ele quer a tua separação total. Se você tem aliança com Deus, lembre-se que a presença do Senhor derruba demônios. Amém. Se você precisa ser liberto em alguma área, levante a sua mão, porque diante da presença do grande eu sou, você será liberto, porque casas de demônios cairão e você será liberto. É assim que nós vencemos. Sabemos que viemos buscar a presença de Deus. E se tem áreas da sua vida que precisa do melhor, precisa ser liberto, precisa ser restaurado, precisa do mover do Altíssimo, hoje esses demônios, Dagon será destruído, mas não coloque ele de pé depois. Que dá glória a Deus. Percebe que o inimigo já está prostrado? E aí, há muito tempo, e tem gente que está insistindo em colocá-lo novamente. Teve gente que já venceu as contendas dentro de casa e volta a contender. Por quê? Ah, porque hoje eu quis. Hoje eu quis bater boca. E Deus não quer isso. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por você. Dagon já foi destruído. E nós não colocaremos ele de volta no lugar. Você crê nisso? Amém. Você quer isso? Em nome de Jesus, a arca do Senhor era o que trazia a proteção. A arca da aliança é o que traz a abundância, porque o Senhor jamais deixaria o povo no deserto sem direção, sem alimento e sem pastor. E hoje, levante a tua mão, comece a declarar: Jesus, Tu és o meu pastor, Tu és o meu Senhor. Eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo, Senhor, a minha aliança. Não colocarei de volta no lugar aquilo que eu já venci no passado, aquilo que o Senhor já derrotou o inimigo. E nós declaramos, Pai, nos ajude a manter a Tua presença em nós. Espírito Santo, visita o coração dos meus irmãos, visita o coração de cada casal, de cada família. Vai visitando os que estão nos assistindo, Senhor, áreas que eles já venceram. Não permita, Senhor, que a rebelião volte a entrar nesses lares, nessas famílias. Vai derrubando o inimigo agora, vai neutralizando as forças das trevas, vai tirando toda a mágoa, vai tirando todo o ressentimento, vai tirando todo o desânimo, tudo que o inimigo um dia se levantou e mais o Senhor derrubou, que eles não voltem a colocar de pé, mas que eles sejam fortes, valentes. Estenda as mãos pelos céus do Brasil. Nós iremos orar pela essa nação. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo é o Teu nome. Nós queremos, ó Deus, vai orando comigo. Nós vamos pedir, Senhor, sara a nossa terra. Não permita o intento do maligno. Não permita o roubo nas urnas. Não permita, Jesus, Satanás vir nos saquear. Vai levantando a tua voz em clamor. Em clamor, santo é o Teu nome. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Vai orando agora. Deus, levanta o governante que o Senhor quer. Levanta aquele que o Senhor quer. Está debaixo da tua mão poderosa. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a se mover no meio do Teu povo. Que tenham só um propósito, uma só visão. Que venha viver debaixo da Tua vontade. Senhor, levanta o governante que o Senhor quer. Aquele que o Senhor escolheu. Aquele que venha governar seja um justo e seja conforme a Tua vontade, Senhor. Aquele que te serve, aquele que anda no reto caminho. Pai, seja Jair Bolsonaro, em nome agora do Senhor, levanta novos cidadãos brasileiros com consciência justa. Senhor, se é Ele, dê sabedoria. Se é Ele, então, Senhor, que seja o Teu Espírito que o levante e governe e cure e levanta a nossa nação para ser próspera. Nós te pedimos, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Não permita o roubo imperar. Não permita a família ser destruída. Não permita a igreja ser tocada. Não permita os sacerdotes serem tirados do altar.
Não permita nossos filhos serem entregues ao Estado. Não, Senhor. Não, Senhor. Vai levantando a tua voz e vai pedindo: Jesus, tem misericórdia no Brasil. Entra com providência, envia anjos nessa semana a guardar a equipe que será eleita. Mas de Satanás, Dagom será destruído. Cairá a espada de Jeová, e tu tirarás a cabeça e tirarás os braços, e não prosperará mais. Quem crê nisso? O Senhor tirará Dagom dessa terra. O Senhor ferirá Dagom, o Deus pagão. Todo paganismo, toda mistura com demônios, toda aliança de Satanás está sendo anulada agora. Vai destronando o espírito de miséria que está querendo assolar, impregnar e fazer dessa população miserável. Eu repreendo agora. Empresas voltarão a funcionar, negócios serão levantados, empresários serão curados, serão abundantes, nossos filhos terão um futuro de paz. Você deveria clamar, você deveria levantar a sua voz, você deveria suplicar. Abra a tua boca e peça. Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, partidos comunistas prosperar mais. Chega, porque o Senhor conta com o povo da igreja. Se o meu povo humilhar e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus, em nome de Jesus, somos pequenos, somos uma nação pequena de evangélicos, de servos do Senhor, mas o mínimo será uma nação forte. E o Senhor a seu tempo fará. E chegou o tempo do Senhor falar. Faça, ó Deus, um servo teu ser governante desse país. Eu te peço isso. E perdoa os crentes que pensam diferente. Esses crentes que não desejam isso não conhecem o teu caminho. Eu te peço que o Senhor perdoe os crentes que não pensam assim, que pensam nos comunistas e preferem os comunistas ter a Deus que servem a Dagom. Mas nós servimos ao Senhor dos céus e da terra, um Deus que tem ordem, um Deus que tem mandamento, um Deus que nos vela, um Deus que detenta ordens, um Deus que levanta reis, um Deus que unge reis. E o Senhor está ungindo para curar, envergonhar os demônios. Nós te pedimos, levante a tua mão, envergonha os demônios agora, envergonha as forças contrárias, envergonha e enfraqueça, Senhor, o reino das trevas. Derruba esse demônio, derruba, Senhor, o maioral, derruba agora na nossa terra e levante o teu estandarte. Jesus Cristo verdadeiramente é Senhor do Brasil. Pai, nós te pedimos isso para a glória do teu nome. Dê paz, que não haja inimizade entre irmãos, que não haja inimizade entre famílias, mas, ó Deus, todos venham desejar um só propósito: sermos curados, sermos restaurados, e que não haja mais violência, e que não haja mais crianças, ó Pai, sendo destruídas, que não haja mais uma onda de suicídio entre adolescentes e crianças pelos demônios que entraram. Pai, nós te pedimos, cura a nossa e liberta a nossa nação. Que a nossa nação tenha saúde para todos, que a nossa nação tenha segurança, que a nossa nação tenha, Deus, prosperidade, e que a nossa nação tenha um só Deus. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.